Este é o programa Nossa Terra, um programa que conta um pouco da história da nossa cidade, Santa Isabel. E para isso, eu conto mais uma vez com a presença do nosso Adelson Jesus, que é historiador, filósofo e pesquisador da história da cidade. Seja muito bem-vindo, Adelson. Obrigado, Emerson, por estar aqui novamente contigo para esse bate-papo, né, super importante para todos nós que somos isabelenses. Exatamente. O resgate dessa história cria em nós uma identidade, né, Adelson? Isso é muito importante. Sim, nós temos a nossa identidade própria, mas ela é fruto de todo um correr, de todo um processo, né, que é importante a gente saber, ou pelo menos ter uma noção desse processo histórico, né? Bom, então dentro desse processo histórico que a gente está conhecendo nesse nosso papo sobre a história da cidade, a gente viu que a cidade se tornou a formação dela, né, de freguesia, a vila, e daí de vila, existe um decreto que torna ela cidade. E como foi esse acontecimento, Adelson? Esse decreto vai vir muito mais tarde, décadas depois, em 1892, tá? Porque a vila não dava reconhecimento como cidade, dava reconhecimento como estrutura socioeconômica, né, que caminhava com as próprias pernas, que tinha sua própria produção, que tinha sua vida própria. Tá? Então existe um decreto que fala a cidade de Santa Isabel. E dentro desse decreto existe também uma nova formação distrital também, né? Em Santa Isabel. Como que foi? Mais tarde vai haver essa formação distrital. Sim. Né? E como que ficou? Eu acredito que quando dá esse reconhecimento da cidade, através desse decreto de 1892, é agregado Arujá e hoje o que nós chamamos de Igaratá, que seria, na época, chamado Nossa Senhora do Patrocínio. Então essas cidades, essas vilas pertenceram a Santa Isabel durante uma época. Posteriormente. Né? Só que eu acho que isso a gente pode ver depois com mais calma, né? E ver as particularidades antes disso, sobre a nossa cidade. É interessante você falar de antes mesmo, porque realmente antes de 1892 aconteceu um fato muito interessante que a gente vai contar. A gente não é você, Adelson, vai contar para a gente sobre esse fato, que foi a abolição antecipada. Pouca gente sabe disso, né? Mas a abolição da escravatura em Santa Isabel aconteceu no dia 22 de fevereiro de 1888, ou seja, antes de 13 de maio. Conta então para a gente essa história, Adelson. Sim, isso é uma particularidade interessante. 3 meses antes da Lei Áurea decretada pela princesa Isabel, que regia o império na época em nome do pai dela. E a questão é a seguinte: por que essa característica? Porque a gente pode pensar que foi Santa Isabel que começou, mas é uma característica importante porque a própria sociedade na época começa a perceber, porque ele já é criado em vários lugares do Brasil, os clubes abolicionistas, né? Aquela pressão política para que os escravos fossem libertados, a libertação geral de toda essa população cativa, sabe? A questão dessa segregação racial, que infelizmente manchava, não só em Santa Isabel, mas manchava o conjunto da sociedade brasileira no século XIX. Adelson, é importante lembrar que o Brasil era o único país que ainda havia escravidão, né, nessa época. Né? Sim, era o único. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e já estava havendo um boicote de outros países, né? Não haver tráfico mais negreiros, venda. A partir de 1850, o tráfico negreiro é proibido. A Inglaterra, que mais vai fazer, faz pressão para que isso tenha, e ela não perde tempo, ela funda mesmo os navios negreiros em alto mar, os traficantes de escravos e aquele tipo. E lembrando que isso não é porque eles eram bonzinhos, né? É porque isso está muito ligado à questão econômica, né? De criação de mercado. O fato que nos importa é ver aqui o aspecto local. Sim. Porque apesar de termos entre livres, né, e cativos, havia uma convivência harmoniosa aqui na vila de Santa Isabel, ou podemos já dizer cidade de Santa Isabel. Sim. Havia essa harmonização, porque é interessante que no século XIX, por exemplo, tantas festas religiosas como as festas não religiosas, havia muita participação da população cativa, os escravos, né?
Carnaval, por exemplo, os escravos saíam para festejar, sendo deixados pelos seus senhores para que participassem das festas carnavalescas. É interessante isso. E era o único momento, por incrível que pareça, a nível de estrutura social, que não se tocava ou não se tinha como friso, né, a questão liberto e cativo. Olha que interessante. Tanto que é que os negros dançavam com as moças negras, né? Os rapazes brancos dançavam com as moças negras. Então, isso é interessante, né? A nível de aspecto de convivência social. Só que tem aquilo que você citou sobre a questão dessa emancipação. É lógico que é tudo fruto de um processo, né? Não só local como nacional. De interesses, né? De interesses políticos, econômicos, o descontentamento da classe ruralista, os grandes fazendeiros, com as próprias questões jurídicas, as próprias leis do império, né? Eles já estavam. Depois houve também a questão de descasos, como sempre há, né? Vai influenciar muito a questão, a pressão sobre que sair desse negócio emaranhado da escravidão por causa da Guerra do Paraguai, porque muitos escravos vão lutar pelo Brasil. Sim. Agora, por que escravos podem lutar pelo Brasil e não podem? Forria, né, lutando. Sim, né? E por que não podem ser livres? Então tá toda essa pressão. Verdade. E como você disse, né, principalmente, eu vejo nesse crivo a preocupação econômica. De um lado, fazendeiros que não aceitam a abolição. De liberais que querem. Então, que era o caso aqui em Santa Isabel, né? O fazendeiro Maximiliano de Camargo, por exemplo, era um grande abolicionista e republicano que possuía grandes escravos, né? Sim. Só que o que estava acontecendo, que as pessoas e os próprios fazendeiros percebem. Se o tráfico estava proibido, adquirir escravos ficava mais caro. A lei da procura e da demanda. Verdade. Né? Não tem, fica mais caro. Exonera quem? O fazendeiro. Então, os próprios fazendeiros, embora contrariados em si, já não compravam mais escravos. Os que nasciam não podiam, porque já existia a lei do ventre livre. Sim. É verdade. Então, começa aí essa preocupação dos fazendeiros. Fazer o quê? Já que a descontentação política era com o tipo de governo, entra junto com as associações abolicionistas, tá? As associações republicanas. Geralmente os clubes abolicionistas eram clubes republicanos, Sim. né? Em Santa Isabel teve a presença, né, com ata provada de a existência de um clube abolicionista republicano. Sim. Muito forte, né? Teve. Até na história, Sim, na teve. verdade. E o que os fazendeiros locais aqui vão perceber, né? Que todo esse assunto borbulhava em qualquer lugar. Só que eles resolvem, por questão de econômica mesmo, posso dizer, reúnem-se e dar uma emancipação antecipada aos escravos. Na forma de querer, daqui, né? Na forma de querer dizer assim que estavam sendo bonzinhos, mas não estavam sendo, não. Sabe? Aquilo ali foi sabe, uma estratégia. Sim, que a gente falou, né? As questões políticas e econômicas estavam muito ligadas a isso. Né? Que depois vai gerar outros tipos de coisa, porque os escravos, eles dão liberdade, os escravos vão trabalhar para quem? Eles não têm para onde ir, são analfabetos. Vão trabalhar para os próprios fazendeiros, para os seus ex-donos. Lógico, com salários. Não, eu já li também que às vezes eles trabalhavam por troca de comida. Também. Ou seja, eles continuavam sendo escravos. Por troca de comida. Comida e uma casa. Sim. Né? E então eles arrendavam parte da terra do antigo senhor, do antigo fazendeiro, plantavam, mas uma parte ia para o fazendeiro, aquele tipo de coisa, né? Então a vida continua assim. Não foi um ato de caridade dos nossos fazendeiros, assim, mas no fundo era atacar o coração do governo do Brasil, que era o Império. Porque os republicanos, a intenção deles era isso. Quanto mais fazendeiros do nosso lado, melhor. Embora muitos fazendeiros relutassem
a libertar seus escravos. Só que aqui foi diferente. No dia 22 de fevereiro de 1888, 3 meses antes, eles resolvem, né? Assinam na própria Câmara, em mútua concordância, libertar seus escravos. E são libertados, então. E são libertados. E interessante que daí a própria geografia da cidade vai tomando conta dessa história, porque daí a gente tem o bairro 13 de Maio, né, a Capela de São Benedito, a própria Viela da Abolição, que é ali no 13 de Maio, que é para onde foram os escravos. Já vai ter uma outra formação, que é interessante, começa, eu costumo dizer assim, o bairro 13 de Maio é o mais antigo. É o mais antigo, 13 de Maio, É interessante, né? E aí vai tomando dimensões diferentes a própria cidade, tanto a parte urbana como a parte rural. E que existem até hoje, né? E que existem até hoje para provar essa história mesmo. Né? Mas é interessantíssimo, porque você vê a parte dessa antecipação da Lei Áurea, aqui, né, da libertação, é interessante porque já é aquilo que eu citei há instantes. Havia já essa harmonização urbana, eles não sofriam, social, né? Não eram. Uhum. É lógico que também os escravos aqui não eram tratados com pão de ló. Lógico, tem que trabalhar, aquele tipo de coisa. Eu não estou querendo minimizar as coisas aqui. Porque às vezes a gente vai falando pensando assim, a minimização, como se tudo fosse um paraíso. É lógico que não. Aconteciam os problemas de um regime escravocrata, como em todo lugar, né? Desobediências, fugas, etc. e tal. Porque é aquilo que eu digo, né? Havia, entre os escravos, havia os descontentes, havia os que já estavam conformados, e assim vai não é? Então, tem tudo isso também, né? Não que todo fosse um paraíso, eu quero deixar bem claro que houve sim essa emancipação, mas a vida dos cativos aqui não foi um paraíso. Não é? Verdade. Por mais que se dessem bem dentro escravos, da organização né? social que a sociedade da época aceitava e permitia. A Adriana Muffo, né, uma pesquisadora dessa história realmente escravocrata, ela diz que, por exemplo, a gente consegue perceber que eles eram bem tratados, entre aspas, aqui em São Isabel, porque não tem em volta quilombo, que é os quilombos estão muito longe da gente, né? Então, quando mais perto da cidade, você sabia que eles fugiam, então aqui eles não fugiam. Não. Né? Muito assim. Havia sim uma convivência harmoniosa, de certa forma, né? Não era aquele mar de rosas, mas havia sim. Sim. Né? Nesse sentido. Então, no dia 22 de fevereiro, isso, né? Isso. Dia 22 de fevereiro de 88, essa lei é antecipada, então. Antecipada. E na comemoração dessa... Muita festa, sinos de igreja tocando, o povo nas ruas. Vamos dizer assim que foi um carnaval... Fora de época. Fora de época, mas incrível, porque já estava próximo do carnaval. É verdade, é mesmo. Né? Então, aproveitou-se, foi muita festa, tanto da parte dos fazendeiros satisfeitos em si. Com a sua lei, lógico. E também da própria população não escrava, que também não aceitava a escravatura. Né? Os liberais que aqui haviam, né? Os profissionais liberais, a própria população menos abastada, mas que tinha essa convivência boa com os escravos, com os negros. Sim. Né? Então foi festa, sim. Sabe? Tanto que nessa festa eles ergueram um monumento que a gente tem na cidade, né? Sim, que é o que nós vemos lá, no 13 de maio, junto daquela capela, né? O obelisco, né? Que foi erguido pelos próprios escravos em comemoração. Né? E foi colocado justo em homenagem por essa antecipação. É lógico, também ideia do José, porque foi colocada uma placa lá. Né? Infelizmente, essa placa desapareceu, né? Mas o marco, foi feito esse obelisco em virtude disso, em comemoração a essa antecipação, tá, da libertação dos escravos aqui na nossa cidade, no nosso município de Santa Isabel. Eu adoro uma frase que tem nessa placa, que é: queremos remir o cativeiro, né? Que era o slogan deles, né, do clube abolicionista, né? E esse clube abolicionista, ele era tão importante, tão destacado no Brasil, que vários abolicionistas do Brasil vieram conhecer. Inclusive um nome ilustre foi o Castro Alves, né? Ele veio conhecer
e chegou até a escrever um poema em Santa Isabel. Na verdade, não é sobre Santa Isabel, mas você vê no livro dele, escrito lá Santa Isabel, a data onde ele escreveu o poema. Ele chegou a passar por aqui, numa de suas viagens entre São Paulo e Rio, né? Então você vê que toda a importância que há nesse sentido, né? Sim. Então, e não só ele, outras pessoas da época que nós talvez não temos dados, mas que eram pessoas já homens livres, pardos ou negros, que havia muitos homens livres. Com certeza, livres, né? Se vazou essa ideia de que foi antecipado, com certeza muitos que vieram a conhecer, né? Que eu quero saber lá o que está acontecendo. Sim, por que foram libertados, né? Mas o que é interessante é isso, saber que Santa Isabel, na sua liderança local, né, em harmonização, naquilo que cabia no momento, né, fez certo, fez, demorou, mas fez certo. Agora, exatamente, o que levou a fazer ou deixou de fazer é interessante saber, sim, né, mas não é também o ponto chave disso tudo, né? O importante é que houve um reconhecimento local. Talvez as famílias locais se pressionavam, etc. e tal. E isso é uma vantagem, assim, eu acho que, não no sentido de merecimento maior ou não, sabe? Mas eu digo assim, dentro de um padrão histórico da nossa cidade. E como vai estar ligado, e está ligado à nossa formação mesmo, tanto da nossa miscigenação, sim, na verdade, e da nossa cultura, né? Do nosso costume, das nossas danças, sim, das nossas comidas, do nosso folclore. Tudo isso vai ser influenciado por isso, né? Por essas etnias, né? Que é o negro, o branco e o índio. Maravilhoso, incrível. É interessante. Então, passando essa abolição, é que daí acontece então o decreto que a gente falou no começo do nosso bate-papo. É interessante isso, né? Porque esse decreto vem em 1892. O Império já tinha sido derrubado, né? Entrou já o regime republicano. E é interessante isso, porque embora a cidade era uma estrutura urbana, organizada em todos os seus aspectos, ela não tinha um reconhecimento como cidade no nível da palavra. Sim. E há esse decreto da província de São Paulo, né? Agora não mais chamada província, porque com a proclamação da República, as províncias passam a ser chamadas estados. Olha, a partir daí, então, né? Interessante. Então, já com o decreto estadual, né? Santa Isabel é reconhecida como cidade, no termo íntegro da palavra. Daí sim a jurisdição de Arujá, que nós temos, e na época Nossa Senhora do Patrocínio, que é Igaratá. Mas mesmo assim não aconteciam eleições para prefeitos, né, nessa cidade? Não, eram representantes todos escolhidos pelo agora governador da província. Sim. Também. Só foi ter eleições mesmo lá para... Depois Vargas. Depois do século XX entrar e tudo. Ainda eram nomeados pelas lideranças do Estado, né? E é aquilo que nós falamos. Era praticamente um intendente. Intendente, essa palavra mesmo. Tá bom? Perfeito, Adelson. Bom, muito obrigado pelo seu conhecimento, pela sua sede de conhecimento também, que é muito importante, né? E deixar também registrado isso para as pessoas, de entender a história, como a gente estava falando, é realmente um legado que está sendo deixado para as pessoas conhecerem essa história tão importante nossa, da nossa miscigenação, de como a gente surgiu, de como a gente se tornou aquilo que é. Muito obrigado mesmo, Adelson. Eu que agradeço novamente. E é isso que você disse, sabe? Entender hoje o que nós somos, porque nós somos frutos de um passado, de uma história. Então, é isso que é interessante, importante para todos nós. Muito obrigado e até a próxima.